Como a filosofia pode nos ajudar a entender o mundo de hoje? É o que vamos tentar descobrir com a nossa entrevistada desta noite. Ela é formada em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem mestrado e doutorado em filosofia pela UFRJ. Publicou vários livros, entre eles Nietzsche, a Grande Política da Linguagem, O Homem que Sabe e A Escola e os Desafios Contemporâneos. Já teve um quadro no programa Fantástico da Rede Globo e é comentarista da Rádio CBN. Eu recebo hoje no Márcia Peltier Entrevista a psicóloga, a psicanalista e filósofa Viviane Mosé. Viviane, é um prazer enorme ter você aqui. Estou achando o máximo essa entrevista sobre filosofia. Prazer é todo meu, eu estou adorando essa conversa, estou doida para começar. Então vamos começar. Primeiro eu quero mostrar que eu já falei na abertura dos seus livros, eu vou mostrar aqui a capa. A Escola, os Desafios... Tá? Vou mostrar O Homem que Sabe, os livros, minha gente. E o Pensamento Chão. Poesia e filosofia, né? Exatamente. Eu tenho outros, Márcia, mas na verdade são desdobramentos, quer dizer, outros de poesia, mas esses aí, eles têm uma diferença, quer dizer, uma educação, uma filosofia e uma poesia, então eu trouxe um de cada. Mas eu acho que eu tenho, nunca contei, mas eu acho que eu tenho uns 10 livros mais ou menos. Maravilha, Viviane. Você sabe o que eu acho, Bárbara? Que você fala de filosofia de uma maneira que integra a vida das pessoas e ao mesmo tempo faz poesia. Então, acho isso uma mistura assim, de reflexão e atuação muito bonita da sua parte. Parabéns, viu? E é uma mistura interessante, porque a filosofia, ela traz conhecimentos e conceitos que são incríveis, que a gente não tem acesso. Por exemplo, o estudo sobre alegria. Imagina você estudar uma coisa que te ensina a alegria, te ensina a acessar, te ensina a encontrar isso, sabe? É muito bacana. Agora, na hora de traduzir, é muito difícil, porque são textos escritos há 200, 300 anos, 500, 1000, 2000 anos. A poesia, eu acho que ela entra nesse meio que é mais o sensível, sabe? É o mais humano. Então, juntar poesia e filosofia, eu acho que ajuda a tornar as coisas mais simples. E torna a vida melhor. Ah, não tenho dúvida. Vamos combinar? Que dá um outro olhar à nossa própria vida, né? Exato. Eu queria falar com você sobre essa questão toda da filosofia no mundo de hoje. Sim. Que a tendência das pessoas é acharem que não, o mundo está tão rápido, né? A vida está com tanta urgência, as pessoas correm tanto. Quem é que vai parar para pensar na vida, que seria quem é que vai filosofar, né? E quando, mais do que nunca, a gente precisa desse bálsamo, que é uma boia que nos tira do fundo do mar, né? E é interessante o que você está dizendo, porque é exatamente no período em que a gente mais corre, em que ninguém tem tempo, que a filosofia volta a reinar. A filosofia no século XX, ela não foi tão valorizada, Por quê, Viviane? tão presente. Porque eu acho que o século XX, eu tenho pensado muito sobre isso. A gente pensa quando vai terminando, né? Enquanto a gente está vivendo, Não dá para pensar. Não dá tempo. Mas o século XX foi o século da tecnologia, né? Foi o século da técnica. A gente começa o século XX com a Revolução Russa. Então, o século XX todo foi o pavor da Revolução Russa, uma parte do mundo, né? Então, não se pode desenvolver muito o humanismo, a filosofia, a literatura. Guerra Fria. Exatamente. Pode gerar pensamento crítico e leva ao comunismo. Os capitalistas pensavam. E os comunistas pensavam a mesma coisa, ou seja, muito pensamento crítico, muita filosofia leva a acabar com o comunismo e voltar ao Olha capitalismo. que paradoxo. Quer dizer, das duas pontas temiam justamente exatamente. a mesma o coisa. Pensamento, que é essa coisa revolucionária. Então, o século XX, ao invés de investir no ser humano, ele investiu na técnica, né? Que é exatamente aquilo que nos tira a humanidade. Então, hoje, por exemplo, se uma pessoa tem um nariz grande, ela manda diminuir. Se o cabelo está crespo, ela manda alisar-se, né? Eu falo isso porque o meu eu assumo quase como uma causa. Não, e mais, que é incrível, por exemplo, ó. Se você está deprimido, um antidepressivo. Toma logo o Rivotril. Se você está excitado, um calmante. É. Então, é como se o século XX dissesse para a gente assim, a ciência resolve tudo para você. E esse é o nosso problema. Isso não causa um grande buraco emocional, não? Causa, né? Na verdade, existencial. Diz a Organização Mundial da Saúde que a doença que mais vai matar no século XXI é a depressão. E a gente sabe que depressão. Exatamente. A depressão, a princípio, nem mata, quero dizer, mata, mas não é nem disso que a organização está falando. Eles estão dizendo o seguinte, as doenças associadas à depressão, em geral, as doenças que matam no século XX estão associadas a um quadro depressivo. Então, a gente usando tanto a técnica para resolver problemas, né,
pessoais, problemas que a gente deveria apenas chorar, né? Tem problema que só serve para chorar, tem problema que não tem solução, né? Mas a gente não aceita, a gente quer. Então, essa tentativa técnica tirou a nossa fragilidade, a nossa humanidade, o nosso vizinho, aquele cafezinho, aquele bate-papo. Sabe, deitar só para chorar no colo de um amigo, parece que não pode, né? É feio. Então, deixou a gente um pouco duro. Sabe, eu estou adorando você falar isso, porque eu acho que as pessoas querem sempre ter um modelo para viver, né? E o modelo qual é? O modelo é você ter que estar linda, bonita, perfeita, tá tudo bem, sua casa arrumada, seu trabalho está bombando, você está em todas as mídias e aí você não está em lugar nenhum. Sabe onde é que eu pensei isso? Eu acho que vai ajudar umas meninas que vão nos ouvir. Eu fiz 50 anos em janeiro. Parabéns, você está ótima. Obrigada. Eu estou adorando 50 anos, me dá a sensação de que eu posso um monte de coisa, sabe? Que eu não podia. Agora tem 50 anos, eu não preciso mais disso, É né? muito bom. Muito bom, uma liberdade, não tem mais que ficar provando nada, aquelas coisas. Mas me lembrei de um período em que eu estava sozinha e eu tinha, sei lá, 35 anos, eu fazia muita academia, corpo malhado, toda bem cuidada e mais, doutora em filosofia, tudo certo. E eu me sentia extremamente sozinha. E uma amiga mais gordinha, mas que não tinha aquela produção toda que eu tinha, estava amando, estava correspondida. E aquilo me incomodava. E aí eu descobri que quando você tem tudo, ou pelo menos quer ter tudo, como esse exemplo que você disse, está bonita, está produzida, está bacana, está feliz, se você não tem uma brecha na alma, por que alguém vai amar você? Alguém ama você quando você precisa de alguma coisa, aí o outro vem para te completar. Olha, eu acho que você falou um negócio aqui super importante, né? Que as pessoas ficam achando que quanto mais poderosas elas são, mais as pessoas chegarão a ela. E não é. Essa coisa até afasta as pessoas, né, Viviane? Exatamente. Que troca tem? Se você tem tudo, eu vou na sua casa para quê? Para te levar o quê? Não, eu vou te amar para quê? Pra quê? Viviane Moser, posso dizer que eu acho o máximo dizer filósofa? A gente não podia dizer isso, né? Eu não acho tinha máximo. isso. Como assim filósofa? Filósofa. Parece que é coisa socrática, que só naquele tempo da Grécia Antiga. Não. Filósofa, no mundo atual. Demorei a conseguir falar essa palavra para mim. Demorou? Porque parece uma coisa grande demais, né? Falar assim, mas eu sou filósofo, como é que eu vou dizer isso, né? Só que, enfim, foram dizendo, eu tive que aceitar, agora tudo bem, agora sou filósofo, ficou. Agora ficou e tá muito bom. Agora assim. eu tiro um pouco de onda, eu sou filósofo, tudo bem, faz parte. Mas, Viviane, você estava falando de uma coisa muito importante, principalmente para as mulheres, né? Porque existe aquela coisa das mulheres se sentirem muito sós, né? Elas procuram fazer tudo para ficar maravilhosas, mas como você mesmo disse, quem é que vai se aproximar de quem já está perfeito, né? Pois é. Eu gostei muito desse seu depoimento. Por exemplo, algumas amigas, quando eu me casei, diziam para mim, quando tinha um conflito com meu marido, diziam, você não precisa disso, ou você não precisa dele. Aí eu pensava, o que é precisar? É precisar financeiramente? Realmente eu não preciso. Mas eu digo para você, Márcia, que, honestamente, eu preciso, eu dependo dele. Se ele não me quiser mais, claro que vou dar um jeito, vou sofrer, né? Mas eu preciso sim, eu preciso que ele me olhe, eu preciso que ele me queira, entende? Então, por que eu não posso assumir isso? Por que eu tenho que dizer que eu não preciso de ninguém? Será que isso não precisa de ninguém, é uma defesa de quem não conseguiu ninguém? Exatamente. Né? E outra coisa interessante sobre isso, que isso é um tema muito legal, é muito útil para a gente pensar, que é, você se casa, não é para ser feliz, né? Eu caso para ser feliz. Não, você pode ser feliz sozinho. Inclusive, é mais fácil ser feliz sozinho. Por que é mais fácil ser feliz sozinha, Viviane? Porque dividir uma casa e uma vida envolve abrir mão de muita coisa sua. Sozinho, você troca de pessoas, troca... Agora, a vida a dois é compartilhar, é criar grupo, é criar família. Então, é maravilhoso, divino e glorioso. Eu adoro, tenho filho e marido, mas, por outro lado, eu também adoro. Não é? Acho mas é dificílimo. Não é aquela coisa que é assim, as pessoas têm aquela coisa, casou, ganhei a chave para o paraíso. Não. Então, né, você é feliz sozinho, você é infeliz junto, você é feliz junto, enfim, tudo pode ser. Mas casar é compartilhar. E a gente, hoje em dia, não consegue seguir regras. Não sei se você repara, ninguém suporta seguir uma regra. Por que existe essa intolerância à regra? Eu tenho a impressão que é aquela coisa da técnica. O século XX deu técnica. É como se o humano pudesse tudo. Chama a ciência para resolver. Um exemplo que é fundamental, e eu vou aproveitar para usar esse espaço para isso, que é um tipo de denúncia. A gente estava dizendo de tudo a ciência nos ajuda. Então, por exemplo, filho sempre foi difícil criar. É difícil criar um filho. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Seu, adotivo, seja como for, é muito difícil. Hoje, toda criança que dá trabalho é diagnosticada como déficit de atenção e hiperatividade. E isso leva pais e professores e muitos médicos
quer dizer, os médicos, né, levados por professores e pais, a diagnosticar e indicar uma droga que se chama Ritalina, que é uma droga que é administrada a crianças. Os Estados Unidos é o primeiro país que mais usa no mundo. Nossa, e o segundo é o Brasil. Trágico. O Brasil é o segundo? É o segundo no mundo. Na Isso França, é ninguém trágico. usa. 0,3% das crianças na França E por que usam. nós estamos importando essa coisa americana? Porque é mais fácil. Ao invés de ter trabalho, especialmente filhos criativos, filhos inteligentes, são filhos problemáticos, porque eles querem muito, eles são intensos, né? Então, a gente está medicando exatamente as melhores crianças, que são as que dão trabalho, né? Gente, mas isso é terrível, É Viviane. preguiça. É preguiça, É preguiça. né? É como se a técnica resolvesse. Mas isso é também uma preguiça dos pais total, né? Totalmente. Pais, professores Professores e médicos. e médicos. Eu acho que a pior ponta são os médicos, Exatamente. porque esses sabem dos efeitos colaterais e medicam essas crianças desnecessariamente. Exatamente. Eu não sei, eu fico imaginando que a criança criativa é aquela que tem algo a dizer no mundo. Exatamente. Então, como é que você vai calar essa criança? Isso não é isso que é liderança? Não é? Aquela criança que vai na frente, faz bagunça, também é aquela criança que vai chamar os amigos para discutir política quando estiver no ensino médio. Hoje, quando a gente tem uma manifestação na rua com 2 milhões de pessoas e não conseguimos ser lideranças honestas, eu estou falando, não aproveitadores, é porque também nós não estamos produzindo liderança. A gente só produz repetição. Todo mundo quer ter a mesma roupa, quer ter o mesmo carro e fazer as mesmas coisas. Então ninguém lidera, ninguém propõe nada novo. O que você acha? Você acha que o século XX foi o século da homogeneidade? Todo mundo tem que estar dentro do pacote? Exatamente. E como se ter dinheiro para comprar técnica, que é comprar médico, comprar remédio, comprar carro, resolvesse o teu problema. Mas o que é interessante, que eu sou bem otimista, é que o 21 mudou tudo. Mudou tudo? Tudo, tudo. É incrível como o século muda tudo. O que temos no 21? Nós temos tudo provocado pela técnica, exaustão ambiental, excesso de ciência, técnica, tecnologia, carro, né? Então, temos que mudar a relação com o consumo. Então, o consumo não vai mais resolver sua alegria ou sua tristeza. Já começa por aí. Ter não vai ser um motivo da sua felicidade. Exatamente. Outra coisa, nós pensávamos sempre num futuro, né? Que é guardar dinheiro, ganhar dinheiro para o futuro. Hoje, nós não temos futuro. Quero dizer, eu sei que temos, mas temos que construí-lo. Que é, você não pode dizer para um menino de 20 anos, abre mão do seu presente e não do seu futuro. Ele vai te dizer, futuro é aquecimento global, carência de alimentos, clonagem de pessoas. Então, o futuro já não é um espaço onde a gente queira ir. Nossa, falando assim fica terrível, né? Mas não é terrível, sabe por quê? Esse susto, que é um susto apenas, eu tenho certeza disso, quer dizer, é impossível ter certeza, mas é uma convicção. Nós vamos agora usar técnica para produzir tecnologia social. Esse é o desafio. O que seria tecnologia social? É usar toda a inovação para tirar as pessoas da miséria. É usar toda a inovação para salvar o meio ambiente. É usar toda a tecnologia para viver e não para ter. Mas você acha que isso não tem que ser uma coisa de políticas dos países? Sim, mas mesmo não sendo, é uma política de crianças que estão crescendo sem futuro. Ah, porque eu acho de baixo para cima. Eu estou pensando aqui porque houve uma educação ambiental. Exatamente. Mais ou menos bem feita em algum lugar, em alguns países, mas existe essa questão da educação ambiental. Exatamente. Quer dizer, nós fomos crianças que não tínhamos a menor ideia do que seria educação ambiental. Ninguém estava preocupado com a poluição do rio, do ar, porque não existia esse problema. Mas os nossos filhos já cresceram com essa preocupação. E os filhos deles também, né? Isso faz toda a diferença. Esse é o checkmate. Eu faço eventos de educação nos municípios. Eu trabalho com as UNDIMES, que são as uniões, é a união, mas em vários estados é diferente, dos secretários de educação municipais que se reúnem. Então, eu vou muito ao município, que coloca num ginásio de esportes 2.000 professores, 3.000, dependendo do município, tem 500. Outros têm 3.000 professores. E eu falo para esses professores 2, 3, 4 horas. Todo evento eu digo, levanta a mão, quem trabalha numa escola que não tem o meio ambiente como eixo. Nunca vi ninguém levantar a mão. Nunca vi. Isso é um alento, hein? Tenha clareza disso. Eu tenho Isso é um alento. Que fazem bem, outra coisa. Se fazem mal, se é só superficial, é outra coisa. Agora, a palavra meio ambiente é o centro da educação brasileira. Não é assim nos Estados Unidos, por exemplo. Não é. Eu estive em Orlando há pouco com meu filho, Disney, aquela coisa, e fiz uma volta, procurei saber. Não há essa questão. Pelo menos em Orlando, em outros estados, talvez. Não há essa questão ambiental como há aqui. Que beleza, hein? Graças a Deus. Pelo menos isso. Nosso futuro, pelo menos isso. Viviana, vamos ter que ir para o intervalo? Eu queria falar com você sobre... A gente falou um pouco sobre educação nas escolas, a gente pode até continuar sobre isso, mas eu queria saber, como filósofa, como é que você vê a internet? Como é que você vê o mundo virtual na vida das pessoas, tá bom?
Nós voltamos já já com Viviane Mosé aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Voltamos aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. A minha entrevistada desta noite é a psicanalista e filósofa Viviane Mosé. Viviane, nós falamos sobre o ensino nas escolas, né? Você me deu aqui um dado que me deixou super alegre, de a gente saber que, pelo menos, as crianças estão sendo conscientizadas desse patrimônio que é a natureza, que é o meio ambiente. Mas tem um outro lado, né? Que a juventude está muito ligada no mundo virtual. Tudo passa pelo mundo virtual. Então, como filósofa, eu tenho que imaginar que existe um lado positivo e um lado negativo nisso tudo. Mas como é que você, como filósofa, analisa esse momento que nós estamos vivendo? Tem um mundo para falar sobre isso. Ai, que é maravilha. lindo esse tema, é realmente maravilhoso. Eu vou tentar, mais ou menos, que é assim. A internet mudou as relações de poder no mundo. Antes, quem tinha um patrimônio aplicado, ou lembra da época das terras? Já tem muito tempo que não é mais isso, mas teve a época da terra. Quem tem terra fixa tem poder. Depois passou a ser o dinheiro móvel aplicado, mas tinha assim um grupo financeiro poderoso, uma pessoa, um nome próprio poderoso, e isso era muito garantido. Quer dizer, se você fosse filho de uma pessoa que tem um nome, hoje, em função da internet, que coloca tudo em tempo real aqui e agora, e em consequência desses vírus, nesses efeitos virais, que de repente uma pessoa fica super famosa num tempo, a situação contemporânea toda a sociedade é instável. Exemplo, Ike Batista. Eu citava o Ike muito antes disso acontecer. Eu dizia, uma pessoa como Ike, por exemplo, pode de uma hora para outra, eu sempre falava isso, porque é típico do tempo, certo. Que é quem está, por exemplo, imagina que você produza mesas como essa, lindas, maravilhosas, sua família faz isso há 300 anos. Mas agora eles inventaram uma mesa como essa que não precisa de chão, ela fica fora do ar, sei lá. Quando a tecnologia produz uma inovação na sua área, que a sua família fazia há 300 anos, sei lá, 100 anos, ninguém compra o seu produto mais. Ninguém compra o seu produto. Então, por exemplo, cimento é um exemplo que eu uso muito. Estão inventando outras tecnologias, porque o cimento destrói e tal. Então, uma família que tem sustentado naquilo pode perder tudo. Outra coisa, você é um engenheiro que formou em Harvard, fez milhões de cursos. Tudo que você aprendeu na melhor universidade do mundo pode não valer nada se na engenharia, que é a tua área, inventam uma nova tecnologia. Você tem que começar do zero. Então, a comunicação interligada fez com que pessoas que não têm poder nenhum, como o rapaz que criou o Facebook, de uma hora para outra vira milionário. Bilionário. Bilionário. E uma pessoa que é bilionária perde tudo em 6 meses. Quer dizer que então nosso mundo hoje em dia é uma areia movediça. É uma areia movediça. O que garante um lugar no mundo hoje? Criatividade, inovação, jogo de corpo, tudo que não era no século XX. Hoje, eu trabalho muito com empresas também, consultoria sobre avaliação do contemporâneo. Antes, você chegava numa empresa, você encontrava um homem de terno com 60 anos dirigindo a empresa, 50, né? Hoje você encontra um de 35 que usa brinco e faz esporte radical, que está dirigindo essa empresa. E eu pergunto, por quê? Eles falam, porque para cuidar do mercado é preciso uma pessoa que saiba lidar com as variações, entende? Quer dizer que isso é parte da nossa cultura agora e não vai mais embora. Parte da nossa cultura. Então, o que está caindo nessa cultura? Os grandes caciques, o pai na família. Você lembra que a mãe sempre mandou em casa, mas a gente fingia que era o pai. Você dizia, seu pai quando chegar vai brigar. Mas hoje a mãe trabalha, como é que vai ser o pai? A mãe e o pai trabalham. Então, hoje, a criança tem que ser criada para que ela mesma diga não a si mesma. Mas como fazer isso, Viviane? Essa é a grande mudança. A criança diga não a si mesma, mas a criança não precisa de uma autoridade? Precisa, mas uma autoridade que vai saindo enquanto ela vai ganhando autonomia. Por exemplo, quando eu era criança, com 6, 7, 8 anos de idade, eu não precisava fazer muita coisa. Hoje, uma criança de 6, 7, 8 tem que cuidar de si mesma, tem que saber usar a internet. Por exemplo, como é que você pega uma internet e não deixa uma criança usar? Você proíbe? Não, ela vai usar na casa do amigo. Não tem jeito. Como é que você solta uma criança na internet? Ela tem que ter capacidade crítica de dizer isso aqui não é bom para mim. Mas a criança também, sem a presença dos pais fisicamente em casa, como às vezes acontece em muitos lares, não dá a ela uma sensação de abandono também? Dá, mas é diferente o abandono da autonomia. Por exemplo, a criança francesa,
ela é criada para ser autônoma. Então, desde pequenininha, ela cuida das roupinhas, ela cuida das coisinhas, é criada para ganhar autonomia. A nossa criança, ela é criada para 17 anos gritar: mãe, cadê meu café? Né? É essa mudança. Mas um lado, vou falar rapidamente do bom e do ruim. O bom é que nós conectamos todos. Então, a exclusão tende a desaparecer do mundo. Pelo menos a exclusão física, porque todo mundo vai estar no virtual. Você pode estar na Rocinha com uma webcam mostrando o mar e dizendo: eu moro numa mansão. Como é que alguém vai saber? Então, as tecnologias, elas mexeram e botaram todo mundo mais ou menos parecido. Mas também tiraram as referências, né? Totalmente. Acabaram as referências. Totalmente. Isso é o que eu chamo de crise de valores. A mudança de meios, a mudança nas relações de poder de quem manda e quem obedece, o surgimento de um outro ser humano que tem que ser mais autônomo, mais cidadão e mais ético. Ele precisa disso, exatamente para diminuir o consumo, para manter o mundo, a gente tem que ter mais ética. Enfim, tudo isso criou a crise de valores. Nós não sabemos mais o que é uma mulher, o que é um homem, o que é uma criança, o que é ser mãe, o que é ser pai, não sabemos. Isso é bom ou ruim? É bom, porque o que fazíamos tinha que ser mudado. A gente precisa criar uma nova maneira de criar nossos filhos, uma nova maneira de viver, porque nós levamos ao mundo à exaustão, né? Mas tem um lado da internet que é aquela coisa muito ditatorial. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, você falou do viral. Quem é que se protege da internet? Se você conseguisse botar uma mentira com cara de verdade, acabou, vira fato. Inclusive, as discussões são muito, eu chamo de fascistas, porque assim, se na internet alguém resolve discutir um tema e diz assim, sei lá, a água do Rio de Janeiro é poluída, não entre. Se milhões de pessoas entrarem, ninguém mais entra. Porque se uma entrar, na discussão, eu estou dizendo, ela é destruída. Pois é, mas isso não é uma coisa negativa, terrível, autoritária? Autoritária e terrível. Mas creio que isso está em consequência de... Nós temos o acesso da tecnologia no mundo inteiro, mas não tivemos o século XX com pensamento crítico. Então, olha só, a técnica elaborada nos deu a internet, que é linda. Em si, a internet é só bem. Só que nós usamos a internet, quem somos nós? Somos pessoas sem consciência crítica, sem capacidade de leitura, sem reflexão, sem saber seguir regras, são os arrogantes. Então, são os arrogantes usando uma rede que conecta. Sim, e aí ditando modas. Ditando, tudo ruim. Mas o que vai acontecer na tendência? É que meu filho, eu tenho um filho de 10, foi aos 40. Quero dizer, meu filho com 10, ele já nasceu na internet. Aquilo para ele não é grave, ele não fica na internet o tempo todo. Não é grave, isso é que eu acho interessante você dizer. Meu filho, para ele é natural. Ele usa a internet, não usa, ele joga, ele lê. Não há, com o tempo, as crianças não vão ficar com essa agonia na internet que a gente tem hoje. Isso é uma novidade. É uma novidade de transição. Mas aí como é que vão? Se tudo está na internet, não, vão usar. Como é que ficam as relações pessoais? Vão usar. Mas sabe quando a gente começa a fazer uma coisa muito e vira o contrário? Eu tenho certeza que daqui a 20 anos, e pode ser a 10, né? A coisa mais linda vai ser o teatro. Ver pessoas vivas atuando. De repente escrever uma carta? Exatamente. Encontrar um amigo, sabe? É porque ficou tudo tão... Exatamente. Tão a gente vai chegar nesse tão eletrônico. Vai chegar no oposto de ninguém suportar mais isso e vai inverter. Agora imagina, Márcia, que mundo lindo é todo mundo conectado e todo mundo com um mínimo de capacidade de leitura, de elaboração. Nossa, seria o ideal, né? Pensamento mais sofisticado. Porque uma das coisas que a internet fez é a falta de privacidade. Né? Exatamente. Agora, olha o que é legal da falta de privacidade. Se você está na rua, tem câmera te filmando. Você não pode jogar papel, você não pode bater em criança, né? Não pode. Aí você fala, mas eu estou vigiado o tempo inteiro. O que eu acho que vai acontecer, na minha visão? A gente vai valorizar mais as festas em casa, da família, com os amigos. Então, qual vai ser o espaço mais valorizado do mundo? A casa. Pode ser no subúrbio, longe, porque a gente vai querer espaço, né? E se tudo é conectado, por que eu tenho que morar no centro ou na Zona Sul? Eu posso morar no campo. Viviane, estou adorando essa sua perspectiva de futuro. A gente vai ter que ir para o intervalo. Voltamos a falar sobre isso, tá? E vamos falar uma coisa que você só pincelou, que é essa questão da felicidade também, certo? Está passando tão rápido que eu nem sei, Viviane. Temos que correr. Vem cá, e a questão da felicidade? Você pincelou um pouco, as pessoas querem ser felizes. Agora, felicidade é uma coisa, alegria é outra, né? Exatamente. Alegria, eu gosto do Spinoza, que ele diz o seguinte, toda alegria, é uma síntese do Spinoza, é a alegria de viver. O que é alegre? Está cheio de vida. O que é triste? Estar sem vida. A depressão é sem vida. Você pode ganhar um presente e estar deprimido e aquilo não acontece.
Então, a alegria é muito legal. A alegria vem até, por exemplo, de você ser instigado por um convite de trabalho, você não sabe se vai conseguir, está na ansiedade, mas ao mesmo tempo aquilo te instiga a estudar. Isso é alegre, mesmo que você não fique rindo, né? Intensidade, que eu chamo. Agora, felicidade é alguém dizer para você que há um lugar para você chegar. Isso é muito ruim. Não há lugar. Eu não gosto de felicidade. Eu não vim ao mundo para ser feliz, Márcia. Você não veio ao mundo para ser feliz? Mas de maneira de felicidade, uma chatice. Sabe por que eu vim fazer no mundo? Felicidade é uma chatice. Eu acho, porque parece que quando tudo dá certo, tudo é bonitinho, não aguento isso pra mim. Eu me lembro que quando eu me casei, eu estava num momento ótimo, meu filho tinha nascido. Um dia eu estou dirigindo o meu carro e ouvi Nana Caymmi, que eu amo Nana Caymmi. Também amo a Nana Caymmi. Eu sou fã, minha predileta. Não. Aí eu ouço Nana Caymmi e eu não tinha uma dor de amor no coração. Aí eu fiquei um pouco triste. Eu falei, poxa... A Nana Caymmi é a dor de amor. Eu falei, que saco. Ela tem uma voz que é para dor de amor. Eu quero chorar de amor, que saco isso. Tá tudo bem. Mas o que eu acho que, assim, o que eu vim fazer no mundo, eu estou usando um autor que eu adoro, que é o Schiller, que é o seguinte, século XVIII, né, muito antigo. Mas eu acho que eu vim ao mundo para ser maior do que eu sou. Então, eu acho que o que me faz bem não é ser alegre, é me sentir maior. E maior não é melhor, maior é mais ampla. Eu chamo de alargar a alma. Quando a alma é curta, qualquer vento te destrói. E a gente é assim com 17 anos, né? Porque a gente se acha linda, maravilhosa, o namorado não quer, parece que vai morrer. Com o tempo, as contradições vividas com grandeza, com coragem, vão te deixando maior, no sentido de, isso é tão gostoso. Então, eu sinto que aos 50 anos que eu acabei de fazer, minha alma está mais larga. Eu jamais ia poder ter 40, eu tô doida para ter 60. Pena que a gente morre no fim, o chato é isso. O chato é esse detalhe, né? Que a gente vai caindo, vai ficando agora, o que é viver? Viver é se relacionar, é apanhar, é bater às vezes, e sofrer, e ganhar, e se divertir. Senão não tem graça, não né, tem Viviane? Graça. Viver é tudo, é estar no trânsito, é não estar no trânsito. Então, se a gente consegue lidar com isso, é meio bobo essa história de felicidade. Mas tem uma coisa que é importante, né? É a gente saber que a gente tem uma solidão existencial. E que ela não vai embora. Exatamente. Né? E que a gente tem que dar um espaço para isso. Essa solidãozinha que as pessoas falam assim, a internet está afastando as pessoas do convívio. Eu digo, tomara, né? Porque o século XX foi o século da convivência coletiva. É o século das celebridades, por exemplo. Século XIX, não tinha isso. Quer dizer, o artista queria desenvolver um trabalho. Hoje não, ele quer ser uma celebridade. É tudo voltado para o sujeito. Mas mesmo, é muito egóico, né? Muito. Tudo no ego, é tudo no ego. Não, mesmo quando é um bom artista que produz uma coisa legal, desfoca do trabalho e vai para o ego. E o artista topa isso, ele aproveita tudo isso. Tudo virou eu no século XX, né? Então, isso é muito chato e muito desagradável. Tem que sair desse foco. E qual é o foco se não é o sujeito, né? O foco é a vida. E a vida é, nascemos um dia e morreremos outro. Só temos isso. E aí temos a solidão, que aproveitar, né? A solidão é a dignidade. Quer dizer, é hora de eu parar e pensar o que eu realmente quero. Além dos convites que eu recebo, além dos que eu não recebo e gostaria de receber, o que de fato eu tenho, o que me importa? Se a gente não faz essa pergunta, não adianta ir a shopping, não adianta comprar roupa, não adianta ficar milionário. É verdade. Eu acho que se a gente não faz essa pergunta, não vai dormir à noite. Exatamente. Quem sou eu, para onde eu vou, o que me importa? Mas são as perguntas desde que o mundo é mundo, né? Exatamente. Mas eu acho que essa é coisa que o século XX parou de perguntar. Ao invés de perguntar, uma coisa que completa o que a gente está falando, que é a ideia de angústia. Angústia é aquilo que fecha a glote de madrugada e você procura achando que está tendo um ataque cardíaco. 99% desses casos não é ataque cardíaco, mas torna-se medicação psiquiátrica. Quando, na verdade, o que é angústia? Angústia é quando o seu espaço interno ele é pequeno e você já cresceu. Angústia é um ótimo sinal. Significa o seguinte, você já está maior do que sua casca. Então, você começa a explodir, sabe? Não caber. O que aquilo te exige? Que você mude a sua vida, que você busque universos maiores. E aí você fica melhor. Se uma pessoa está angustiada e ela é medicada, ela retorna para a casca anterior pequena e nunca vai crescer. Angústia é crescimento. E crescimento dói um período. Dói crescer, é verdade. Mas a gente prefere não crescer e se medicar. E aí tem que botar um pouco de filosofia na vida, né? Ah, não tenha dúvida. Ajuda muito. Ajuda no sentido de atrapalha. Meus alunos às vezes falam para mim. Falam, você fala isso, mas eu saio da sua aula louca. Eu não consigo dormir. Eu falo, parabéns, estamos chegando lá. Eu acho que desarrumar é importante, né? Exatamente. Não pode ter tudo arrumadinho, né, Viviane? Eu me lembro, Márcia, minha mãe, porque eu nasci em 64, mas
As mães, na minha época, da década de 50, de 40, elas tinham uma modelo, eu lembro das amigas da minha mãe falando que era assim: ah, eu quero um casamento estável, aquele marido que chega em casa no horário, sabe? Aquela pessoa que levanta de manhã e diz: meu bem, bom dia, meu amor, eu te amo, e volta e diz. E eu, desde aquela época, tinha essa sensação que se meu pai fizesse isso e ele não fazia, minha mãe matava ele de tédio, entendeu? Ninguém quer um casamento estável dessa maneira. Não, a gente quer uma pessoa viva do lado, né, e companheira, né? É, que te provoque também, que te verdade. desafie, né? Claro. Eu acho que o século XXI, por causa do aquecimento global, especialmente, da crise ambiental, trouxe de volta o perigo da morte. A gente achava que a gente não ia mais morrer. Todo mundo é imortal. Imortal, que a tecnologia ia resolver, que você ia viver 1000 anos. O aquecimento global falou, olha só, a gente pode ter medicação, remédios para viver 1000 anos, mas não... Pode ser que não tenha planeta. Não tem planeta. Vai ter que ir para as estrelas. Não é? Ou por causa da fome e da água, mas também os asteroides, né? A gente viu um cair na Rússia que ninguém notou, né? Se aquele asteroide fosse maior... Se caísse numa zona povoada... Talvez, se for um pouco maior, ele pode simplesmente deslocar a Terra do eixo e não ter mais terra, quer dizer, mudar tanto que não sobra um ser humano aqui, muda as condições climáticas. Então, a gente não tem garantia nem que a Terra vai manter a espécie. A gente vive uma indefinição, a gente devia gostar da indefinição e dizer, vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui, sendo amigo, sendo ético, convivendo, amando, né? O amor, essa coisa tão maravilhosa, né? E a gente perde tudo isso por picuinha, por birra, como se fôssemos eternos. Muito pequeno, muito pequeno. Exatamente. Viviane, a gente está quase acabando o programa. Eu preciso fazer a última pergunta. Sim. Quem é Viviane Mosé? Ai, que difícil. Ainda mais para uma filósofa. Tá dificílimo. Mas vamos tentar, uma boa pergunta, desafiadora. Quem é Viviane Mosé? Eu acho não, eu não posso falar, eu acho muito chato, de si mesmo tem que falar, sim. Eu sou uma pessoa movida, antes de tudo, pela alegria. Eu venho de uma família suburbana, mas extremamente vinculada ao conhecimento, à busca pela arte, pelos estudos. Meu pai tinha essa paixão por estudar e tal, e a gente também. Mas uma família que acorda alegre, uma família italiana, meu pai vem de uma família italiana, então a gente sempre comemorou na mesa, então a gente briga, a gente se entende, mas é uma família que se ama muito. Então eu acordo extremamente feliz de manhã e bem-humorada. Então, eu sou uma pessoa essencialmente alegre, ativa, intensa. Tenho muito prazer em fazer coisas com a mão, sabe? Em transformar as coisas de fato. Se não é com a mão, se é com o pensamento, mas de uma forma objetiva. Adoro interferir na sociedade, adoro fazer política não partidária. E acho que a vida é um milagre, é isso que eu acho. A gente nasceu e um dia vai morrer, e eu espero que um dia o meu rastro nesse mundo, a minha marca nesse mundo, seja essa. A vida é maravilhosa, exatamente porque ela é triste às vezes, porque ela é terrível outras, né? Enfim, eu acho que eu gostaria, na verdade, de ser caracterizada como uma pessoa que gosta da vida, que gosta de viver, que ama o ser humano e que aceita as contradições e os conflitos com alguma alegria. Olha, Viviane, adorei a nossa entrevista. Foi obrigada, ótimo te ver aqui. Eu também adorei. Muito obrigada adorei. por ter vindo, tá bom? Obrigada a você.